Eu me chamo Letícia dos Santos. Relato a minha experiência espiritual que tive em abril de 2020, enquanto estava em quarentena por causa da pandemia. Perdi meu emprego e fiquei aflita. E para mim a vida perdeu o sabor. Comecei a orar para receber o consolo. E o Espírito Santo falou comigo assim: Não fique triste, filha. Estou contigo. Tudo desse mundo passa. Não se preocupe com as coisas materiais da terra. Se preocupe com as coisas do céu. O que tu tens no céu é muito maior do que o homem mais rico da terra. Eu recebi a primeira visita do Espírito Santo e fui consolada. Eu aproveitei que não podia sair na quarentena e fiquei orando. Em 15 dias depois, o Espírito Santo me visitou e disse que o meu coração estava triste e me pediu para me preparar espiritualmente para entrar no céu. E foi mais de um mês em oração. Eu fiquei tão envolvida, sentindo a presença dos seus em mim, que a tristeza, a dor, os meus problemas foram embora. Por causa da extensão da minha experiência, irei mandar um audiobook. Que Deus abençoe e aguarde o testemunho completo. Antes de começar a falar, quero dizer aos ouvintes que se for para chorar, então chore. Ou se for para profetizar, profetize. Se for para falar em línguas estranhas, fale. Se receber o batismo do Espírito Santo, deixe o Espírito de Deus trabalhar. Não sou nenhuma doutora em teologia. Os versículos que coloquei no testemunho foram inspirados para reforçar as minhas revelações. Eu me chamo Letícia dos Santos, e vou começar falando da minha conversão. Eu era da Igreja dos Mormons desde o ano de 2005 ao ano de 2013. Era uma pessoa vazia, triste, deprimida e tinha uma língua de falar mal de todo mundo. No ano de 2013 eu me converti através de um irmão muito simpático, e as suas mensagens transmitiram muita confiança. Ele tinha todas as informações necessárias da verdadeira doutrina que eu tanto queria saber. Esse irmão educadamente me ouviu durante 1 hora e não se cansou. Ele foi ético e não me interrompeu quando eu falava da doutrina da minha seita, e não invadiu a minha privacidade me deixando à vontade. Ele sabia que eu era da Igreja dos Mormons, e não falou mal da minha religião e não defendeu a placa da sua igreja. O nome principal foi Jesus. Ele sabia da minha necessidade de conhecer a verdade e foi falando das Escrituras, e provou que a religião dos Mormons era falsa sem falar no nome da minha igreja. Ele foi muito estratégico, e depois de ser convencida, procurei uma igreja e fui congregar na Assembleia de Deus. E mesmo descobrindo que estava em uma seita e agora congregando em uma igreja séria, mas não tinha a doutrina da santidade, mas pregava algumas coisas, e isso dificultou a minha libertação do pecado. Eu continuava no pecado da vaidade por não saber que era pecado, apesar de ter saído de uma seita e ser libertada de suas mentiras. Eu era fã de Joseph Smith, e falava mais dele do que em Jesus. Eu vivia uma vida morna espiritualmente desde a minha conversão em 2013, até no ano do meu arrebatamento em abril de 2020, e coloquei a minha casa em ordem depois da minha experiência. Antes da minha experiência, eu vivia falando mal dos irmãos, enxergando defeito até nas pregações. Eu falava mal da onde não tinha, e não dava o braço a torcer para elogiar ninguém. Sempre encontrava uma desculpa para criticar o que estava perfeito. No ano de 2020, as provas me oprimiram e perdi o meu emprego. E presa na quarentena sem poder sair, caí em depressão. Eu e o meu esposo estávamos desempregados. E os mercados fechados fizeram a gente chorar e se humilhar nos pés do Senhor. A minha arrogância foi quebrada ali, e Deus permitiu que a assolação oprimisse a minha casa. Eu comecei a orar muito, e o Espírito Santo consolava o meu coração. Com 15 dias de oração sem parar, recebo a promessa de arrebatamento, e foram mais de um mês me preparando. No mês de abril, tinha terminado de orar e fui me deitar às 18 horas da tarde. E em questão de minutos, senti algo puxar a minha alma para fora do corpo. O meu corpo continuou deitado. A minha alma estava em pé perto da cama e via o meu corpo. Eclesiastes 5 versículo 15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim no tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Nascemos nu, e voltaremos ao pó nu.
As roupas ficam no caixão e não levamos nada para o outro lado da eternidade, e nem a nossa carne pode ir para a eternidade. Salmos 146 versículo 4. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Quando o espírito sai, o nosso corpo volta ao pó e já não pensa mais o corpo morto. Foi o que aconteceu com o meu corpo que estava morto, e já não pensava e nem se movia, mas o meu espírito sabia de tudo o que acontecia em minha volta. E um anjo de Deus desceu até o meu quarto e disse: O dia da sua experiência chegou, vamos subir. E juntos subimos em grande velocidade e passamos por um portal espiritual, e chegamos até um portal no céu que é chamado de paraíso ou reino de Deus. Lucas 23 versículo 42 ao 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E quando chegamos na porta do céu, parou e explicou uma revelação. O anjo disse: Jesus, ao ressuscitar, passou por essa porta, e houve a festa do seu triunfo por ter redimido os pecadores. Salmos 24 versículos 7 ao 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmos 118 versículo 19 ao 22. Abre-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste, e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. 1 Timóteo 3 versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, é visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Salmos 97 versículo 11 ao 12. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. Salmos 111 versículo 9. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Filipenses 2 versículo 9 ao 10. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Jesus deixou o seu trono na Sião celestial, para libertar a humanidade do inferno através da sua morte. Romanos 11 versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Filipenses 2 versículos 6 a 8, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Deus enviou a sua palavra que se encarnou para sarar os nossos pecados que não tinham cura, livrando da destruição do inferno. Salmos 107 versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Jesus nos livrou da sentença do inferno ao morrer na cruz. Salmos 17 versículo 2. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. A morte de Jesus nos livrou do poder dos inimigos de nossas almas, os demônios. Salmos 136 versículo 24. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. Jesus desceu no inferno para declarar sua vitória, mas não ficou lá dentro por ser santo. Salmos 16 versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Jesus passou por esse portão e assentou-se à direita de Deus. Marcos 16 versículo 19. Ora, o Senhor depois de lhes ter falado foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus.
Salmos 118 versículo 15 ao 16. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Salmos 93 versículo 2. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Salmos 45 versículo 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Hebreus 12 versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Zacarias 6 versículo 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Salmos 110 versículo 5 ao 7. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira, julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Apocalipse 5 versículo 13. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra, e glória e poder para todo sempre. Apocalipse 7 versículo 16 ao 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. O céu inteiro festejou a sua vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. Salmos 2 versículo 2 a 11. Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo, rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo o monte de Sião, proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Jesus com o seu vestido de majestade está à direita do seu Pai, e assume a autoridade sobre a terra. Salmos 104 versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Salmos 45 versículo 8. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. E o Pai lhe exaltou pela vitória na cruz do Calvário, edificou o santuário para o receber no céu. Salmos 78 versículos 69 ao 70. E edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Jesus seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Jesus, ao entrar no céu, deixou a porta aberta para todos os que o aceitarem como o Salvador. Salmos 51 versículo 1 ao 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Salmos 51 versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Salmos 51 versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmos 103 versículo 3 ao 4. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmos 103 versículo 8 ao 11. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira.
não nos tratou segundo os nossos pecados nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Salmos 103 versículo 13 ao 15. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Salmos 103 versículo 17 ao 18. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Salmos 111 versículo 2 ao 3. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. A igreja é a semente de Jesus que irá habitar com ele no céu, por enquanto está continuando o trabalho de Jesus na terra. Salmos 69 versículo 36. E herdá-la a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Salmos 9 versículo 14. Para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. Na terra não tinha nenhum justo igual a Jesus. Salmos 14 versículo 2 ao 3. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. O anjo me levou até Jesus, o Cordeiro puro e único que foi digno de morrer por nós. Jesus me recebeu e disse: Filha, há muito tempo eu lhe esperava para lhe receber em meu reino. Eu estava aguardando a sua presença desde quando nasceu. Esse dia foi preparado para você, e no tempo determinado tu vieste a mim. Eu compartilho o meu amor a ti para que desça a terra, e faça igual eu fiz quando estive lá. Jesus apertou a minha mão oferecendo as boas-vindas. O toque de suas mãos é vida, e emanam forças vitais. Dele saiu virtudes. Ele regenera o corpo, a alma e o espírito, porque nele está a essência divina. Todos nós temos que viver uma vida que engrandeça o nome de Jesus. Cada minuto vivido de nossa vida é dedicado a Ele, para que o povo olhe para nós e glorifique o nome dele. Viver uma vida transparente sendo testemunho vivo de transformação divina, sendo obra de suas mãos. Somos mensageiros de Jesus não só de boca, mas a nossa vida tem que transmitir uma mensagem ao povo. A voz de Jesus entra no profundo da alma e faz transformação de dentro para fora, e faz o nosso corpo, alma e espírito serem como a luz. Jesus, com a sua voz de amor e carinho falando comigo, e de seu corpo exalava o cheiro de seu amor, o cheiro de sua santidade, que é uma fragrância que nunca vi na terra. Os santos na terra também exalam esse perfume da santidade que sobe com incenso ao céu. Jesus é gentil, amigo, simpático, e tirou tudo o que me sobrecarregava na terra dos meus ombros, lançando todo o meu fardo fora. Eu me declarei para Jesus dizendo: na infinidade do seu amor eterno, tu, ó Deus, enviou o amor em pessoa. A perfeição encarnou para nos trazer para o seu reino através da redenção do seu sangue. O seu sacrifício completo abriu a porta da salvação, para que todos os que entregam as suas vidas ao Cordeiro tenham acesso a esse lugar de descanso. Tu és a verdade que se fez pecador na cruz para nos fazer santo, se fez de imperfeição para nos fazer perfeito. O seu amor pleno preparou esse lindo lugar para todos os que crerem em ti. Venham estar ao seu lado eternamente. Eu estou no lugar certo, ao lado do amado da minha alma, estando nesse lugar perto da perfeição em pessoa. Eu sou perfeita por estar ao lado do homem mais perfeito do mundo. Estou perto do meu rei, e quero começar a viver uma vida na verdade, e quero estar no mesmo lugar onde estou agora, que é ao lado do meu Deus. Sinto-me emocionada ao estar perto de Jesus, vendo a sua face, e olhando para os seus olhos de amor. Outra experiência igual essa de ver como Jesus é, dificilmente terei, a não ser que arrebate a minha alma mais uma vez. Ao lado de Jesus, senti a segurança da salvação, protegida e guiada por Ele. Também me senti indigna de estar diante de sua realeza pura e santa.
mas descobri que sou privilegiada ao desfrutar esse momento. Eu descobri o quão valiosa eu sou por estar ali, e também a igreja é valiosa, porque ele revelou seu amor por ela. A igreja não entende isso, por isso que ficam brincando de ser cristãos e não vivem o evangelho. Eu, perto de Jesus, percebi que sou muito mais do que pensei que era. O que é os nossos problemas da vida em comparação de estar perto dele? E continuei a declaração dizendo: o Senhor é a verdade que está em mim, e a essência que habita em minha alma. Eu fui criada para um propósito na terra, que é adorar ao Senhor meu Rei. Toda a minha vida está no meu amado. Sem ti, não existiria. Quando voltar à terra, eu escolho viver para ti. Escolho viver uma nova vida e recomeçar como um ser angelical que ainda mora na terra. Eu me recuso a viver como uma velha criatura, e estou decidida a aprender com o meu mestre e mudar a minha vida obedecendo ao seu evangelho. O meu passado escuro tu apagaste, e a velha criatura não tem poder sobre mim. Estou decidida a renunciar ao mundo e me libertar do coração maldoso. Quantas pessoas eu falei mal, quantos preconceitos eu tive com o meu próximo. Eu falei mal de irmãos que estão em pecados de outros ministérios e não orei por eles. Eu falei mal de irmãos que pregavam a santidade, mas por ser de outra igreja os critiquei. Vocês são os meus irmãos independentes de denominação, porque seguem a Jesus em espírito e em verdade. Vou limpar a minha casa espiritual e perdoar os que me ofenderam. Não importa o mal que me causaram. O que importa é o novo início da minha nova vida. Hoje começo a viver a verdadeira vida que Jesus sempre quis que eu vivesse. Querida igreja, no céu eu não vi nenhuma placa de separação de igrejas. Todos estão ali adorando o Rei dos Reis. Temos que deixar de reclamar das provas. Em breve estaremos com Jesus e livres de todas as aflições. O que passamos na terra de aflição é muito pequeno se comparado com a nossa terra celestial. A nossa aflição na terra, ao se comparar com a nossa herança no céu, é a mesma coisa de comparar uma formiga com um elefante. Eu escolho Jesus, porque sei o que está preparado para mim na eternidade. Estou totalmente decidida a aprender a amar a humanidade desde os meus inimigos, bruxos, feiticeiras, homossexuais, assassinos, estupradores, não importa a espécie de ser humano. Foi isso que aprendi quando estive com Jesus. Eu abro meu coração para que o amor celestial venha invadir a minha alma. Eu abro meu coração para que o amor espiritual que tenho por Jesus não se apague por causa das coisas do mundo. Não vou desistir do meu Deus, e se for para morrer por Jesus, assim farei. Jesus disse que resolverá todas as minhas causas e dará resposta para todas as coisas. A minha alma estava vazia, e Jesus ofereceu o que poderia encher ela, que é o seu azeite. Estando ao lado de Jesus, todos os meus medos saíram da minha alma. Jesus me conduziu aos seus pastos verdejantes. Jesus me amparou e fiquei maravilhada, e grande júbilo veio na minha alma. Todas as palavras de perseguição que infectaram o meu coração para odiar os irmãos que pelejam contra mim, todas essas palavras malignas saíram do meu coração como uma fumaça escura, e o preconceito que eu tinha dos membros de outras igrejas saiu de mim. Mesmo não concordando com a doutrina dessas igrejas, temos que amar os irmãos de lá por serem almas. Jesus me disse: Filha, diga ao povo da terra que eu sou o amor que encarnou na terra. Sou a alegria que eles procuram e não encontram. Sou a paz que eles procuram no mundo. Tudo isso encontrarão em mim. Eu sou eterno. E quem vive em mim entrará na eternidade e gozará tudo isso. Eu sou a perfeição. E todo aquele que me imitar refletirá a minha glória no mundo. Diga ao povo da terra: não endureça o coração ao ouvir a minha voz. Diga para abrirem espaço em seus corações para eu entrar e remover todos os muros dos desejos das iniquidades. Eu crio um coração naqueles que buscam a minha presença. Diga à igreja que rejubila em mim e me adorem nos momentos de tribulação. O meu povo precisa se desprender das coisas da terra para que eu opere em suas vidas. Eles se apegam às coisas terrenas, por isso que sofrem quando perdem e não conquistam. Eu tenho poder para transformar as suas vidas se renunciarem aos seus pecados. Eu preciso de permissão para entrar em suas vidas através do querer dos seus corações. Eles precisam se doar por inteiro para mim. Não quero suas vidas pela metade. Se eles doarem as suas vidas completamente, irão desfrutar da minha graça ainda nessa terra. Quero um povo decidido em me servir.
que siga em frente na sua caminhada e não pare. Eu sou a força que está neles, e quero uma igreja alegre que espere o prêmio que tenho preparado para eles além da salvação. Ouçam a palavra de Jesus, igreja, e abram a porta da sua casa para a transformação. Eis que ele está à porta e bate, e está pedindo para ouvir a sua voz. A sua voz quer entrar em sua alma e acender a sua lamparina que está dentro de você. A sua casa de carne está escura e sem a luz. Ele quer tirar as cortinas da amargura de sua alma, e remover os móveis quebrados da sua casa e limpar os quartos de sua vida. Ele quer limpar as bactérias da cozinha da sua alma, e restaurar as paredes das emoções da sua casa. Você não brilha a glória dele, e não tem capacidade de fazer o povo ver a santificação de Deus no seu modo de falar e se comportar. Jesus quer entrar no interior da sua casa e arrumar as desordens dos compartimentos da sua vida. Quando entrei pela porta eterna, o lugar é deslumbrante. Ao escrever esse relato, me sinto trêmula, porque vem aquelas cenas de um ano atrás quando estive no céu. Estou muito emocionada, e coloco todo o meu coração nesse testemunho. Toda a presença de Jesus que estou sentindo, está sendo transferida a unção para esse testemunho. Jesus me conduziu para a sala da purificação. Salmos 66 versículo 9 ao 10. Ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. A minha alma ficou sensível de muitas pedradas, acusações e zombarias que estava sofrendo dos próprios irmãos. Jesus disse para mim: a sua alma está cheia de espinhos. Lhe feriram muito por dentro, minha filha. Tu precisas ser curada. Jesus tirou todos os espinhos da minha alma e do meu coração, que vieram de palavras que ferem por dentro. Toda a irritação, raiva e aborrecimento que eu tinha na terra naquele lugar não existia em mim. Eu era pacífica e harmoniosa. A minha mente não estava mais preocupada com a falta de dinheiro. A tranquilidade e calma tomou a minha vida. Eu sentia grande afeto, e rios da água da vida fluíram dentro de mim. Todos os pecados do meu coração foram extintos, e a minha alma cheia de amargura foi curada. A minha alma estava purificada e todo o meu ser limpo. Naquele lugar a dor não existe, e todos os ferimentos da alma e da carne não podem ficar. A minha alma foi nutrida pela atmosfera celestial do céu. Ali estou em segurança, e os demônios não podem pelejar contra a minha vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Perto de Jesus me sinto totalmente realizada. Diante do meu Rei fiquei completa. Ele preencheu o grande vazio espiritual da minha alma. Toda a minha vida depende dele, e senti muitos sentimentos perto dele, como alegria plena, felicidade profunda, a paz completa, gozo e júbilo que nunca senti em minha alma. A glória de Jesus me envolvia, e a sua luz entrou no meu corpo e comecei a resplandecer igual ao sol, parecendo uma casa cheia de luzes. Eu me senti livre. Ali o pecado não me rodeia, porque estou longe de todas as iniquidades terrenas e distantes de todas as tentações do mundo. Ali nenhuma tentação pode me alcançar, e o pecado não pode me atingir. Na terra eu lutava para não pecar, fazendo esforço para ser santa, e no céu não precisa fazer esforço. Lá você tem a natureza santa. A vontade da carne de pecar não existe. Só na terra. No céu, você se liberta de toda a vontade e conceitos da carne. Ali estou em segurança de tudo aquilo que leva o homem a trilhar o caminho da morte. Ali não existe a morte e nem os caminhos que levam a ela. Ali não existem as trevas que cegam o homem. Na terra tem trevas, e lutamos contra os seus espíritos. Na terra tem caminhos da morte que desviam os pés do caminho certo e levam para a perdição. Ali só tem a luz e a paz, e guerra não existe. Jesus é a porta de entrada para a eternidade. Ele é a porta dos sonhos e criou um mundo melhor e perfeito para cada um de nós. Jesus construiu as nossas casas celestiais, as nossas moradas eternas. Sejam alegres por isso, otimistas, tenham paz, paciência e compreensão. Deixe o sorriso da felicidade aparecer em seu rosto, e que o amor de Deus entre em seu coração, para que aonde pisar os seus pés, levem esse amor por onde passar. Deixe a claridade da luz divina entrar em sua vida, para que as cadeias do seu coração sejam quebradas.
brilhe diante dos homens, e que a luz da sua vida venha aquecer as pessoas que estão próximas de você. Aprenda a auxiliar os seus irmãos que sofrem, e chorem com eles. O compartilhamento da dor entre o seu semelhante é se colocar no lugar dele, e verá a dor que sente. O seu sofrimento é pequeno, em comparação dos irmãos que estão em outros países sendo perseguidos por amor ao Evangelho. Lembre-se de que a sua dor não é maior do que a dor deles, e que pode ter pessoas que estão em situações muito pior do que a sua, e mesmo assim tem forças para agradecer a Deus. Não aponte o erro do irmão fraco, mas faça a ele ver os seus pecados e o ajude a se levantar. Nenhuma provação ou perseguição é eterna. Tudo nesse mundo passa. Até as nossas vidas terrenas passam. Temos que se preparar para morar lá em cima na morada celestial, que não é passageira igual ao mundo. Existe um lugar em cima de nossas cabeças, que os seres humanos não têm noção de como esse lugar é maravilhoso. Um lugar onde os seus sonhos se tornam realidade. Ali você tem paz, tranquilidade, alegria e ainda é rico. Um lugar onde os seus desejos de viver para sempre e nunca mais morrer é real. Nossos sonhos de vida que não temos na terra estão todos ali. Igreja linda, aleluia, glória a Deus, maravilhoso é o Senhor, santo, santo, santo. As suas mentes não são capazes de imaginar a beleza que existe naquele lugar. Um lugar eterno de lindas paisagens, com as flores mais belas que não existe no mundo natural. Eu vi as diversas árvores com frutos lindos e cercadas de jardins, e o rio da água da vida passava por aquele lugar regando as plantações. Eclesiastes 2 versículo 5. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Números 24 versículo 6. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. Esse jardim quem plantou foi Deus, e não os homens. Deuteronômio 11 versículo 10. Porque a terra que passas a possuir, não é como a terra do Egito de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé como a uma horta. Eu vi muitas árvores naquele lugar, e tinha árvores que as suas folhas dão saúde para a alma. Apocalipse 22 versículo 2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Os frutos que nunca vi na terra têm os melhores sabores que nenhum paladar das pessoas da terra sabe como é o sabor. Ninguém da terra nunca experimentou. Apocalipse 2 versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Provérbios 11 versículo 30. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Apocalipse 22 versículo 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa. Apocalipse 22 versículo 14. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Salmos 36 versículo 8 ao 9. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Eu vi um pé de oliveira, e as suas raízes se alimentavam de lago de óleo de azeite, e os frutos da oliveira derramam o óleo de volta que formavam as correntezas e caíam de volta ao lago no céu. Os anjos pegavam porções de óleos nos odres para ungirem os cristãos na terra, e transformavam em guerreiros de guerra. Lucas 12 versículo 35 ao 36. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Também os ungidos ficavam preparados para subirem ao arrebatamento, as suas lamparinas estavam acesas. Levítico 24 versículo 2. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária para manter as lâmpadas acesas continuamente. As lamparinas desses cristãos estavam acesas, e são as virgens prudentes. Êxodo 35 versículo 28.
e especiarias, e azeite para a luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Os cristãos estavam passando por muita perseguição, e ao receberem as unções, ficavam muito felizes por serem cheios na alma e no espírito do óleo santo. Salmos 45 versículo 7. Tu amas a justiça e odeias a impiedade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Esses crentes recebiam a unção quando estavam no deserto de provações. O azeite era plantado em seus desertos. Isaías 41 versículo 19. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta, e a oliveira. E Jesus apontou o dedo para a terra, e disse que outros ministros do Evangelho já estavam com as suas lamparinas pegando fogo e fazendo a obra de Deus na terra. Salmos 104 versículo 4. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Jesus chamava esses cristãos de oliveiras dele. Salmos 52 versículo 8. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. E no meio dos ministros de fogo, tinha uma missionária que era esposa de um deles que também fazia parte do grupo. Salmos 128 versículo 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Jesus apontou o dedo para um cristão que tinha voltado ao seu caminho, depois de ter ficado um tempo servindo ao mundo. Esse irmão orava e pedia forças a Deus, por estar muito fraco ainda para a batalha, e Jesus se compadeceu do esforço desse irmão ao orar pedindo força, e disse: Hoje a sua fé me alcançou. Ageu 2 versículo 19. Porventura há ainda semente no celeiro? Além disso a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Jesus deixou um alerta para mim, e avisou que as lamparinas se apagam se não buscar o azeite, e que um pastor que lhe servia há 40 anos chamado de Oliveira, por ser muito cheio da unção, se desviou na velhice e morreu. A fé dele se esfriou quando a lamparina apagou. Jeremias 11 versículo 16. Denominou-te o Senhor Oliveira Verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu o fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. Jesus disse: Filha, meu espírito tem a porção do azeite para sua lamparina. Salmos 119 versículo 57. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Jó 29 versículos 5 ao 6. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Essa oliveira e o lago de óleo que levanta os cristãos como gigantes na fé. A oliveira entrega autoridade ministerial na terra. Juízes 9 versículo 8. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Os sabores dos alimentos do céu são os melhores que os da terra. Salmos 37 versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Também vi uma videira com cachos de uvas grandes. Salmos 80 versículo 15. E a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. Miqueias 4 versículo 4. Mas assentar-se-á cada um debaixo de sua videira, e debaixo de sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Naquele dia diz o Senhor dos Exércitos: cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Zacarias 3 versículo 10. Aquela videira tinha muita importância no céu, igual à oliveira que eu tinha visto. Juízes 9 versículo 12 ao 13. Então disseram as árvores à videira: Vem tu, e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e os homens, e iria pairar sobre as árvores no céu falam. E o anjo tirou o vinho de uma uva em um odre de ouro e disse: Beba, esse é o vinho novo,
o mesmo que o nosso Jesus fez nas bodas de Cana, transformando água em vinho, e esse mesmo vinho será a ceia das bodas do Cordeiro. Eu tomei aquele vinho e o seu sabor era delicioso, e senti uma força espiritual que dominou o meu corpo, e eu profetizava e estava muito alegre. E o anjo disse: essa mesma sensação que sentiu, a igreja também experimentou no dia de Pentecoste no cenáculo. Não beba o vinho do mundo, que tem alegria passageira e tira o seu raciocínio. Levítico 10 versículo 9. Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Romanos 14 versículo 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize, ou se enfraqueça. Juízes 13 versículo 4. Agora pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Deuteronômio 32 versículo 33. O seu vinho é ardente veneno de serpentes, e peçonha cruel de víboras. Beba o vinho do céu, que é o poder do Espírito de Deus que embriaga. Efésios 5 versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Lucas 1 versículo 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E falou de Melquisedeque representando Jesus, e levando o vinho novo celestial da Salém a Abraão. Gênesis 14 versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Os alimentos no céu não são para matar a fome, mas desperta o prazer da vida e dá alegria ao paladar. 1 Coríntios 10 versículo 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Eu vi os manás celestiais e os pães do céu. João 6 versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Salmo 105 versículo 40. Pediram, e ele mandou codornizes, e os saciou com o pão do céu. Levítico 21 versículo 22. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Salmo 132 versículo 15. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão. João 6 versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem dará a vocês. Salmos 111 versículo 5. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Jesus, o sacerdote eterno, nos comprou, e comeremos o pão da sua casa. Levítico 22 versículo 11. Mas quando o sacerdote comprar alguma pessoa com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e os nascidos na sua casa, estes comerão do seu pão. Os dizimistas são fartos no céu por ajudarem as igrejas de Deus. Malaquias 3 versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Eu vi a janela da casa de mantimento no céu, onde Deus derramou o maná no deserto para o povo de Israel. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. A beleza exuberante desse lugar, não existe em nenhum lugar na terra. Tudo é fascinante aos olhos de quem vê. Eu vi muitas flores no céu de diversas espécies. Umas tem na terra, mas no céu, são mais perfeitas e brilham. Outras só existem no céu. Essas flores não murcham e têm a vida eterna. E mesmo que tire elas do jardim, não morrem, sorriem, e ainda louvam a Deus. Irei falar umas flores que se parecem com as flores da terra, como a acácia, zínia, açafrão, verônica, acônito, violeta, açucena, tulipa, adelfa, sempre viva, alecrim, rosa, alfazema, prímula, amarílis, petúnia, amor perfeito, pervinca, anis, perpétua, azaleia, peônia, begônia, papoila, betônica, orquídeas, bugarim, nenúfar, bunina, arciso, camélia, miosotis, campânula, margarida, ciclame, magnólia, dália, lisianto, flor de lis, lírio, fúcsia, lilás, gardênia, lavanda, genciana, jasmim, gerânio, jacinto, gérbera, clematite, giesta, crisântemo, girassol, coroa imperial,
gladiolus, íris, glicínia, hortênsia. Os perfumes das pétalas das rosas e flores exalam uma fragrância. Esse cheiro não existe em nosso planeta. As melhores essências de perfumes estão ali. Cânticos 7 versículo 13. As mandrágoras exalam o seu perfume, e à nossa porta há todo tipo de frutos finos, secos e frescos que reservei para você. Cânticos 2 versículo 12. Aparecem flores na terra, e chegou o tempo de cantar. Provérbios 27 versículo 9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. O ar puro que emana vida, dá para sentir o oxigênio que é tão bom. Os salvos que estavam caminhando perto do jardim, também exalavam o mesmo perfume. Cânticos 4 versículo 10. A fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Salmos 45 versículo 8. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim, ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Cânticos 4 versículo 13 ao 14. De você brota um pomar de romãs com frutos seletos, com flores de henna e nardo, açafrão, cálamo e canela com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloés e as mais finas especiarias. Os santos têm os lábios santos, e os seus rostos resplandecentes. Cânticos 5 versículo 13. Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como lírios que destilam mirra. Os santos recolhiam os frutos através daquele jardim para levar até o altar de Deus, e mesmo retirando da terra, os frutos continuavam vivos e não morriam. Os frutos eram as primícias que eram levadas até o templo santo. Provérbios 3 versículo 9 ao 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Jesus também exalava o mesmo perfume que está naquele lugar. Cânticos 1 versículo 3. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Cânticos 6 versículo 2 ao 3. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias para descansar e colher lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios. Cânticos 2 versículo 16. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Os muros também tinham os lírios que cantavam hinos espirituais. 1 Reis 7 versículo 22. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Que ar diferente eu senti ali! Não consigo descrever a sensação de respirar o ar celestial cheio de vida sem poluição. Eu vi o extenso rio de águas da vida que passa pela cidade da Jerusalém celestial. Os peixes desse rio têm a vida eterna. Apocalipse 22 versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Salmos 46 versículo 4 ao 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Isaías 12 versículo 3. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. João 6 versículo 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. João 4 versículo 13 ao 14. Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4 versículo 10. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia a água viva. Apocalipse 7 versículo 16 ao 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 22 versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: Vem, e todo aquele que ouvir diga: Vem. Quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Apocalipse 21 versículo 6.
Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Eu vi os animais celestiais que são diferentes dos animais da terra. O quadrúpede ali tem asas. Os animais desse lugar são iguais aos 4 animais do Apocalipse. Esses animais são estranhos em comparação aos animais da terra. Todos são sobrenaturais, parecendo anjos de asas. As aves ali têm 4 asas. Outras têm 6 asas e são santas. Toda a natureza está alegre e adoram ao seu Criador. A glória divina está nesse lugar, e todos os seres vivos exalam amor e pureza. As pedras preciosas como ágata, ametista, berilo, jacinto, jaspe, ônix, safira e topázio dessa cidade estão por todos os lugares, adornando todas as coisas do céu. Êxodo 39 versículo 12. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata, e de uma ametista. Êxodo 28 versículo 19. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata, e de uma ametista. Ezequiel 27 versículo 16. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas tuas mercadorias estavam esmeralda, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e a ágata. Êxodo 28 versículo 20. E a quarta ordem será de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. Êxodo 39 versículo 13. E a quarta ordem de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Cânticos 5 versículo 14. As suas mãos são como anéis de ouro engastados de berilo, o seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. Ezequiel 1 versículo 16. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra, era como se estiver uma roda no meio de outra roda. Apocalipse 21 versículo 20. O quinto, sardônica. O sexto, sárdio. O sétimo, crisólito. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O décimo, crisópraso. O undécimo, jacinto. O duodécimo, ametista. Daniel 10 versículo 6. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Ezequiel 10 versículo 9. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, e outra roda junto a outro querubim, e o aspecto das rodas era como a cor da pedra de berilo. Êxodo 39 versículo 12. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata, e de uma ametista. Êxodo 28 versículo 19. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata, e de uma ametista. Apocalipse 21 versículo 20. O quinto, sardônica. O sexto, sárdio. O sétimo, crisólito. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O décimo, crisópraso. O undécimo, jacinto. O duodécimo, ametista. Apocalipse 9 versículo 17. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Êxodo 28 versículo 20. E a quarta ordem será de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. Êxodo 39 versículo 13. E a quarta ordem de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Apocalipse 21 versículo 18. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro semelhante a vidro puro. Apocalipse 21 versículo 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Apocalipse 4 versículo 3. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda.
Apocalipse 21 versículo 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. Lúcifer também era adornado com essas pedras espirituais, e quando se rebelou perdeu todas elas, e a sua glória foi tirada, o seu brilho acabou. Ezequiel 28 versículo 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Êxodo 25 versículo 7. E pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Êxodo 35 versículo 9. E a quarta ordem será de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. Êxodo 28 versículo 20. E a quarta ordem de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Êxodo 39 versículo 13. E os príncipes traziam pedras de ônix, e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. Êxodo 35 versículo 27. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Jó 28 versículo 16. E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Êxodo 28 versículo 9. Também prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo com os nomes dos filhos de Israel. Êxodo 39 versículo 6. Prepararam as pedras de ônix em filigramas de ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Ezequiel 28 versículo 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Lúcifer em sua criação, foi adornado com essas pedras preciosas que resplandeciam deixando glorioso, e ao se rebelar contra Deus, perdeu todas essas pedras, a sua glória foi tirada. Ele não levou essas pedras espirituais para a terra, o seu resplendor foi apagado e se fez trevas. 1 Crônicas 29 versículo 2. Eu pois com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, e as de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. Jó 28 versículo 6. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. Êxodo 39 versículo 11. E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. Jó 28 versículo 16. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Lamentações 4 versículo 7. Os seus nobres eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite, mais vermelhos de corpo do que os rubis, e mais polidos do que a safira. Cânticos 5 versículo 14. As suas mãos são como anéis de ouro engastados de berilo, o seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. Êxodo 24 versículo 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Isaías 54 versículo 11. Tu oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre as safiras. Ezequiel 10 versículo 1. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira semelhante à forma de um trono. Apocalipse 21 versículo 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda,
Ezequiel 1 versículo 26. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira, e sobre esta espécie de trono, havia uma figura semelhante à de um homem na parte de cima sobre ele. Jó 28 versículo 19. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Êxodo 39 versículo 10. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo. Apocalipse 21 versículo 20. O quinto, sardônica. O sexto, sárdio. O sétimo, crisólito. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O 10º, crisópraso. O 11º, jacinto. O 12º, ametista. Os meus olhos não piscavam, e as imagens daquele lugar nunca mais saíram de minha mente. Na terra, por mais que purifique as pedras preciosas, nunca terão o brilho das pedras celestiais. Mesmo que faça a lapidação mais intensa, nunca chegará a ser igual a essas pedras. Essas pedras não brilham, mas resplandecem, e a presença de Deus está nelas. A luz de Deus reflete nessas pedras, e as fazem resplandecerem. Tudo no céu é raro, e as pedras também. Os meus desejos estavam completos, e a minha alegria também. Quem visita o céu, não quer mais voltar para a terra, porque ali é o melhor lugar para os santos viverem do que na terra, que é muita tentação. E quem está ali não volta mais para a terra. Então, se o espírito de alguém que já faleceu aparecer para algum familiar, não é a pessoa. Isso é obra dos espíritos enganadores. Os mortos fazem a sua viagem de partida para a eternidade e não voltam mais, seja para o lugar que forem. Existem 2 mundos de habitação dos espíritos, que é o céu e o inferno, e tem o mundo natural, que é a terra onde vivemos. No mundo natural, os nossos corpos naturais morrem, e quando morremos, o nosso espírito irá para um dos 2 mundos dos espíritos. Os nossos corpos naturais não podem viver no mundo dos espíritos, porque somos naturais feitos do pó da terra. Corpos espirituais habitam no mundo espiritual, e são corpos invisíveis igual à eternidade, que é invisível. Eu vi nas mãos de Jesus um monte de chaves de ouro. Ele disse que iria entregar nas mãos de alguns irmãos que o seu Espírito Santo ungiu para serem pastores, e abrirem igrejas. Mateus 16 versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu vi os anjos convivendo no céu com os irmãos que já partiram e louvando juntos. Salmos 103 versículo 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu vi um quartel branco e gigante de exército de anjos de guerra, que são os guardiões da igreja. Eles são enviados para combaterem os demônios que estão na terra. Esses anjos se espalham no mundo inteiro em serviço, para pelejarem contra os demônios que lutam contra as igrejas de Deus. Salmos 103 versículo 20 ao 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos angelicais, vós ministros seus que executais o seu beneplácito. Esses anjos cercam as casas dos servos de Deus vigiando, e com as suas espadas. Salmos 139 versículo 3 ao 4. Cercas o meu andar, e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Eu vi os anjos que trabalham para a igreja, que são os anjos da cura do corpo e da alma. Eles visitam os órfãos e cuidam dos crentes que vivem sozinhos pelo mundo sem família. Os anjos colhem as lágrimas sinceras dos santos na terra e colocam dentro do odre, depois sobem ao céu, e depositam em uma urna de ouro. Salmos 56 versículo 8. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Salmos 126 versículos 5 ao 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. As lágrimas são petrificadas em cristais reluzentes no céu,
e serão entregues aos donos delas quando chegarem ao céu. O nome é Lágrimas da Vitória dos Corações Verdadeiros. Além dos anjos subirem com as lágrimas dos santos, ainda operam em suas vidas. A lágrima sincera acrescenta os anos de vida. Segundo a Reis 20 versículo 5. Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Isaías 38 versículo 5. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Lágrimas para mudar a sua situação humilhante. Jó 16 versículo 20. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Lágrimas que se enxugarão. Isaías 25 versículo 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse: eu vi o jardim de infância para as crianças que foram puras na terra, e os seus pais conservaram as suas inocências para não se corromperem com as coisas do mundo. Salmos 119 versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. As crianças estavam no céu brincando. Salmos 127 versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Essas crianças são os tesouros do Deus vivo. Salmos 144 versículo 11 ao 12. Livra-me, e tira-me das mãos dos filhos estranhos cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio. Eu vi pessoas de todas as nações que estavam presas nas mãos de Satanás, e se libertaram dele, e morreram servindo a Jesus. Salmos 126 versículo 1 ao 2. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. A cidade tem um muro, e é muito grande no céu, e está dividida em vários quarteirões e muitas ruas, vilas. A cidade é muito maior do que o nosso planeta. As pedras do chão são de ouro fino, e os seus brilhos ofuscam a nossa visão. Essas pedras preciosas são raras e nunca vi na terra. Eu vi muitas moradas eternas, casas de ouros vazias esperando os cristãos que ainda estão vivos na terra, e outras casas e prédios já tinham os seus moradores. Eu me alegrei e queria ficar morando nesse lugar, mesmo que se fosse para dormir por cima das pedras de ouro. Eu disse para Jesus não se esquecer de mim na hora de eu morrer. Salmo 106 versículo 4. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Os prédios de lá são de ouro, e os muros decorados de pedras preciosas, diamantes, esmeraldas. Os cristais são puros e tem em todos os lugares dessa cidade. João 14 versículo 1 ao 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Atos 7 versículo 48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas como revela o profeta.